JC News. Entrevista. Hoje, 11 de outubro, é o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Para mais detalhes sobre o assunto, vamos conversar agora com a endocrinologista Lúcia Cordeiro. Boa tarde, doutora Lúcia. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde aos seus ouvintes também. Tudo bem? Tudo bem. Doutora, para marcar a data do Dia Mundial de Combate à Obesidade, hoje o grupo realizou uma ação no Parque da Jaqueira, não foi? Isso, foi, exatamente. Como é que foi essa ação? A gente já tem praticado essa ação desde o ano passado, é sempre muito bem aceita pela população. Esse ano foi esse dia, exatamente hoje, escolhemos por ser o Dia de Combate Mundial à Obesidade. E é sempre muito bem-vindo, porque as pessoas têm muita curiosidade de saber o que está realmente acontecendo, e isso é uma característica interessante da obesidade. As pessoas não têm noção, muitas vezes, do quão acima do peso estão. Então, quando a gente verifica a circunferência do abdômen, quando a gente pesa, mede, mostra a tabelinha do índice de massa corpórea, que é uma medida muito simples, é o peso dividido pelo quadrado da altura. A gente mostra a classificação, os riscos que estão associados à medida que aumenta essa taxa, esse índice de massa corpórea. Os pacientes ficam meio assustados. Nossa, eu estou com esse peso. Então, a educação, a informação, ela é muito importante para que as pessoas possam modificar os seus hábitos de vida. Então, hoje a gente tem uma visão diferente do que é a alimentação. No passado, houve escassez de alimentos, houve a necessidade de introduzir alimentos ricos em carboidrato, pela intensa atividade física que as pessoas tinham, andavam para ir para os colégios, faziam muita atividade física na rua, não pegavam tanto transporte público, não tinha carro. Hoje é diferente, a gente tem carro, a gente praticamente não anda para ir para os locais, não vai a pé, a gente utiliza de meios eletrônicos, e-mails para passar uma informação, para fazer uma compra. Enfim, mudou o nosso ambiente. E com isso a gente pode comer menos, a gente tem que ter mais cuidado com o que vai comer, com a qualidade do que está comendo também. Doutora, o que assusta é o número de obesos aqui no Brasil, não é? Pesquisa recente apontou que nós somos o 5º país com mais obesos no mundo, não é? É um número assustador. Isso, nossos dados do IBGE já nos colocam praticamente com a mesma faixa americana, né? Então lá passa os 50% já há algum tempo, e o Brasil agora está com 51% de sobrepeso e obesidade, quer dizer, o IMC acima de 25. Né? Então isso é preocupante também porque aumentou nas faixas mais jovens e na faixa infantil. Então, quanto mais cedo a obesidade se instala, mais difícil é o tratamento. Então, a gente considera a obesidade uma doença crônica, como hipertensão, como diabetes. Então, você tem que fazer um acompanhamento a sua vida inteira para tentar não ganhar peso, pelo menos, né? Estacionar o seu peso ou, se possível, idealmente, reduzir o peso. E a gente sabe que a obesidade, por si só, é uma doença que já aumenta comorbidades, né? E quando essas comorbidades estão presentes, ainda piora o risco de encurtamento da vida. Então, diabetes é uma doença que encurta a vida, hipertensão, risco de AVC, risco de infarto. Então, esse é um dado preocupante. A gente deixou de ter a alimentação, a fome, né, a subnutrição. Então, menos de 5% da população nessa pesquisa foi tida como desnutrida. Mas a gente está com a obesidade. Muitas vezes a obesidade ainda assim com algum componente de desnutrição. Porque come-se mais carboidrato, mas não come-se carne. Por exemplo, proteína. Uhum. Pois é, né? Como a senhora mesmo falou, a obesidade aumenta os riscos de males como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, né? Tudo isso, doutora, pode ser prevenido, pode ser combatido, não é? Se a pessoa tem uma consciência, como a senhora mesmo falou, dessa parceria, não é? Exercícios físicos e alimentação saudável. Isso. A consciência é para quem ainda não engordou. Então, é sempre bom se controlar, é sempre bom buscar mecanismos para comer melhor, aprender a comer. Quando a gente vê, muitas vezes, as pessoas têm vontade de fazer uma alimentação mais saudável, mas não sabem os meios para os quais pelos quais fazer. Então, por exemplo, você pode, ao invés de ficar o dia inteiro sem comer nada, passar da hora do almoço, você pode levar um lanche, né? A famosa marmita, que antigamente a gente via nossos pais saindo com marmita para trabalhar. Hoje, praticamente, ninguém mais utiliza esse artifício. Sempre procura
restaurantes, restaurantes menores, fast food. Então, se você tem o seu alimento, você pode lançar mão disso, é melhor, porque você sabe o que é que você está comendo. A outra coisa é não passar longos períodos sem se alimentar, para que não gere a fome no momento só, como, por exemplo, comer mais à noite, são aqueles que a gente escuta frequentemente. Mas provavelmente é porque não teve o hábito de acordar, tomar um café, fazer uma refeição no meio do dia, fazer um lanche no meio da tarde, para depois, quando chegar à noite, chegar com a possibilidade de comer menos. Tá ok, doutora. Muito obrigada pela sua participação de hoje aqui na JC News. Eu que agradeço a oportunidade de falar com os seus ouvintes. Seu programa é de muita importância. Esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá ok. Até a próxima, doutora. Até. Obrigada. Obrigada. Conversamos com a endocrinologista Lúcia Cordeiro, porque hoje é o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. 12h42. Informação na sua tarde. JC News.